Shalom, shalom, queridos, sejam bem-vindos ao nosso pós-culto, pós-celebração Glória de Sião Internacional. Hoje é que dia que é hoje mesmo? Dia 8 de janeiro de 2023, dia de novos começos, né? Dia 8. O nosso culto de hoje foi no tema do Salmo 23, porque esse é o ano do Salmo 23. É o ano 2023, o ano judaico 5.783, ano segundo a semana milenar, que é o que a gente estuda, né? 5.993 ou 90, até 93, a gente não sabe muito bem que ano que é de verdade, mas é por aí. Então, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nós temos o desafio de orar o Salmo 23, que todo mundo já sabe decor, sem a maldição da familiaridade. Porque, às vezes, a gente conhece algo tão bem que a gente deixa no automático e não pensa no que está falando, vira uma reza. E aí também não dá, né, galera? Por favor. Então, é o mesmo desafio que a gente tem quando a gente ora o Pai Nosso. Saber exatamente o que nós estamos falando, exatamente o que estamos orando, exatamente o que estamos declarando com cada parte, com cada palavra deste salmo. E então nós temos o Salmo 23. Quando nós estamos orando, nós estamos declarando que Jesus é o nosso pastor. Literalmente é aquele que deu a vida por nós, ele dá a vida pelas suas ovelhas, e que nós somos ovelhas. Ovelhas são totalmente submissas ao pastor. Nós somos as ovelhas, ele é o pastor. Nós somos os servos, ele é o Senhor. Nós somos os que seguem, ele é o que guia. Nós estamos dizendo que ele é o nosso provedor, porque nada nos faltará. Ele provê o sacrifício, Jeová Jiré, e ele provê todas as nossas necessidades, ele supre todas as nossas necessidades. Ele é o nosso shalom, ele é a nossa paz, ele nos dá o refrigério, ele nos dá o descanso. Nós estamos dizendo que ele é o nosso Jeová Rafá, o Deus que nos cura, que nos sara, que nos restaura, que nos transforma. Ele nos guia por veredas de justiça, ele é o nosso Yahvé, Yehová Tzidkenu, é o Senhor Deus da justiça, ele endireita as nossas veredas, os nossos caminhos. Nós vamos com ele é Deus que está conosco, Emmanuel, Yeshua Emmanuel, Deus conosco na terra para salvar. Ele é a nossa bandeira, porque se ele prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos, nós celebramos a vitória. Já é a celebração da vitória. Ele é a nossa bandeira, Jeová Nissi, e ele é Yehová Mikadesh, ele me faz santo, ele é a nossa santidade, ele é quem nos torna santo. Então, quando você for ler o Salmo 23 ou recitar o Salmo 23, se você puder, esse ano, todos os dias, ou uma vez por semana, ou quando o Senhor, o Espírito Santo mandar, claro, mas com mais frequência do que o normal, saiba o que você está falando. Saiba o que você está dizendo. Você está dizendo, Jesus, tu és o meu pastor, aquele que está aliançado comigo numa aliança eterna, e por causa disso, nada me faltará. Eu te seguirei como ovelha e o Senhor me fará deitar em verdes pastos, em lugares de descanso, e mansamente o Senhor traz a provisão de todas as coisas. O Senhor refrigera a minha alma, e o Senhor me guia por veredas e caminhos de retidão e justiça por amor do teu nome. O Senhor é o garantidor desse caminho, dessa vereda, é no teu nome. E ainda que nós passemos, Deus, pelo vale da sombra da morte, ainda que nós passemos por dificuldades e trevas, eu não temerei, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é Yeshua Emmanuel, que está comigo o tempo todo. E é a tua vara e o teu cajado que me cuidam, que me defendem, que me consolam.
E a vitória já é certa, porque o Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É o banquete da vitória, nós já estamos celebrando. E o Senhor unge a minha cabeça com óleo, ele escorre pelas barbas, como foi as barbas de Arão, e o cálice transborda. A tua glória, a tua alegria, ela transborda em nós. Eu tenho certeza absoluta, Deus, que a tua bondade e o teu amor me seguirão todos os dias. As minhas bênçãos, as tuas bênçãos vão correr atrás de mim, onde quer que eu vá. Todos os dias da minha vida, eu habitarei na tua presença, porque o Senhor está aqui. O Senhor habita neste tabernáculo e eu habito no teu tabernáculo. Ele em mim, o Senhor em mim e eu nele. Estaremos juntos para sempre, em nome de Jesus. Amém? Assim seja nosso caminhar com Jesus no Salmo 23. Deus tem um compromisso, uma aliança, né? A aliança é uma via de mão dupla, como nós aprendemos hoje. Nós já sabemos, mas estamos sendo lembrados disso. Deus tem um compromisso absoluto conosco. Ele é absolutamente, totalmente, completamente comprometido conosco, ao ponto de ter dado sua vida por nós. Nós, em troca, somos totalmente, completamente, absolutamente comprometidos com Ele. Nosso compromisso é pleno. E nós damos a vida por Ele também, se necessário for. Nós não o negaremos. Os discípulos deram a vida. Discípulos vão como ovelhas para o matadouro, como Jesus foi. Nós estamos chegando em tempos de grandes abalos. Deus está abalando tudo que pode ser abalado na nossa nação, céus e terra. As nações da terra estão sendo abaladas para entrar no alinhamento das dores de parto dos últimos dias, para a inauguração do milênio, para a inauguração do reino, para a vinda do nosso amado governar aqui. E a nossa nação Brasil, como vocês ouviram no meu vídeo da virada, né? Transição de reinos. A nossa nação passa por dores de parto para ser preparada para as próximas dores de parto. Que privilégio é esse? De nós ainda termos essa chance de sairmos do berço esplêndido, nos levantarmos como guerreiros que somos e rugirmos, liberando o som, a voz de Deus, para que aqui nós possamos fazer entrar no nosso chamado, no nosso propósito como nação, para então sermos enviados para as nações da terra neste chamado. É uma via de mão dupla. Ele já fez tudo o que tinha de fazer, não vai reter as coisas menores do que foi dar a sua própria vida. E nós vamos também corresponder, totalmente comprometidos com Ele, em nome de Jesus, amém? A nossa coroa pertence a Ele, se é que temos. E que tenhamos, nós precisamos ter algo para dar para Ele. E quando nós recebemos glória, nós a lançamos aos seus pés. É para isso que serve a glória que nós recebemos muitas vezes por servir. Né? As pessoas não sabem como agradecer a Deus, às vezes vem para nós com a glória. E nós ensinamos que a glória, nós não só ensinamos, mas também entregamos, dizendo que a glória não pertence a nós pertence a Ele. Ele comprou esse direito de ter a glória. Antes de eu trazer a palavra da irmã aqui, eu quero só relembrar as palavras que nós ouvimos na adoração, que foram, como sempre, espetaculares, né? Nós vimos rios que estavam pairando, os rios celestiais que nós deveríamos agarrar e trazer, tomar posse deles para que fossem liberados em nossa nação. E nós dizemos sim e amém, Senhor. Das águas de cima e das águas dos abismos em Deus, como Deus fez com Noé. Foi o texto que eu li para vocês no meio da adoração. E estava em Gênesis 7, se não me engano. 11, se não me engano também. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do abismo e as janelas dos céus se abriram. Houve copiosa chuva. Que haja copiosa chuva sobre a nossa terra, que abram-se as janelas dos céus e as fontes do grande abismo.
as profundidades de Deus. Então, que haja essa inundação das águas de Deus, esse dilúvio das águas de Deus, cobrindo a terra brasileira. E todas as sementes que precisavam dessas águas, porque estavam em um deserto, comprimidas ali no meio daquela terra seca, que elas recebam tudo o que elas precisam, e assim que as águas baixarem, haja uma colheita abundante em nossa terra, em nome de Jesus. Vimos também que enquanto nós subíamos em adoração e nos assentávamos em lugares altos, que havia abalos e havia trovões. Nós sabemos que nos últimos dias Deus vai abalar o segundo céu e Satanás vai perder esse âmbito de atuação. Como o trono de Deus já está descendo sobre a terra, nós ouvimos isso foi novembro ou foi dezembro? Nós ouvimos o Tim Sheets profetizar que ele viu que já está descendo o reino, os céus já estão descendo. Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, né? Porque não está aqui ainda, tem que vir. Ele já está descendo. E o que aconteceu no Sinai, quando o trono desceu sobre o Monte Sinai, foi relâmpagos e trovões. Agora, o que Deus está fazendo é que ele está descendo, o terceiro céu está descendo e ele vai encostando aqui no segundo céu, e o segundo céu está sendo abalado. E nós, na adoração, nós vimos esses abalos, e alguém se lembrou de que Jesus disse, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. E que neste momento de adoração, que nós vamos entrar em adoração nesse ano de uma forma muito mais intensa, nós já estamos vindo numa pegada grande de aceleração e aumento e expansão desde a Páscoa de 2020. E nós agora precisamos já estar numa nova pegada. A gente já tem que estar numa nova dimensão de adoração. E nessa ascensão de adoração, nós vamos destronar. Nós não. A gente nem vai estar pensando nisso, para falar a verdade. Assim como aconteceu hoje. Nós estávamos ali, aleluia, 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 santo, 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 e já houve o destronar de principados e potestades. Vai ser uma guerra entre a incredulidade e a fé. Qual vai ser o nosso posicionamento? Nós vamos ouvir as vozes da mídia, nós vamos ouvir as vozes dos abalos que estão acontecendo nos céus e refletindo sobre a terra, ou nós vamos ouvir o trovão da voz de Deus, o decreto que nós precisamos liberar. Um vai gerar incredulidade, o outro vai gerar fé, para que nós possamos avançar de glória em glória, de força em força, de vitória em vitória. Amém? Creia. Deus tem promessas para o Brasil. Ele as deu. Ele as cumprirá. Nós precisamos nos posicionarmos para não nós perdermos o tempo da nossa visitação. Para que o Brasil não perca. Nós, como os discípulos de Jesus no primeiro século, precisamos ouvir o que Jesus está falando, deixar ele remodelar a nossa mentalidade. Mudar a nossa mentalidade para que nós ouçamos e cooperemos com ele. Nós não cooperamos com as vozes da mídia, nós cooperamos com a voz de Deus. Sabendo que ele já enviou os serafins para nos ajudar. Olha ao seu redor. Você já tem 2 anjos aí que Deus delegou para cuidar de ti. Para cuidar de você. Mas Deus está destacando mais anjos com patentes maiores, porque o tempo está requerendo, não é porque você merece, não é porque você pediu, é porque o tempo requer. O Cronos alinhou com o Kairos, e é o tempo do Moed, o Moedim, os tempos determinados por Deus para a nossa nação. Nós precisamos estar alinhados. Diga, Senhor, me alinha contigo em nome de Jesus. Eu não quero perder o tempo dessa visitação. Senhor, ensina-me a te ouvir e obedecer prontamente. Abre os meus ouvidos e os meus olhos. Abre o meu entendimento. Eu quero te ver, eu quero te ouvir. Eu preciso, a minha vida depende disso. Em nome de Jesus. Nós vamos ouvir na palavra da serva do Senhor aqui, que eu não sei o nome. Justamente isso.
que nós precisamos aprender a ouvir e obedecer rapidamente. Já não estamos mais em tempos de estar fora do que Deus quer. A nossa vida vai depender disso no tempo desses abalos que estão aqui. E então estão sendo, pela nossa adoração, estão sendo destronados principados e potestades. Não vamos nos mover pela incredulidade, mas pela fé. O que nós temos visto atualmente, porque Deus está abalando a nossa nação, para que a corrupção seja extirpada. Nós não escutamos o profeta lá, o Sandro Rocha, falando que ele viu Deus arrancar a erva daninha da corrupção pela raiz, completamente pela raiz, mas para isso ele teve que abalar as estruturas da terra para que não ficasse nada para trás, como Deus me mostrou hoje. Pegando o gancho do meu vídeo da virada. O Brasil está passando por dores de parto para nascer de novo. Sim e amém. Estar no útero é maravilhoso. Nascer do lado de fora já do útero é maravilhoso, mas o canal é o X da questão. E Deus não quer que nós saímos com a cabecinha para fora e aí aborta o resto que está lá no canal ainda. Não, Deus tem um Brasil, uma nação coesa. É uma nação, não são 2, 3 nações com polarizações para todo lado. É uma nação que vai nascer de novo. Nós vamos passar por inteiro por esse canal e nós vamos sair inteirinho, braço, tronco, pé, não vai ficar um dedinho sequer lá dentro do canal. Em nome de Jesus, amém? Nada vai se perder. E é por isso que Deus está nos dando tempos. Muitas pessoas estão questionando, mas por que não foi ainda? Por que não aconteceu ainda? Por que está demorando tanto? Porque Deus é longânimo para que ninguém se perca, para que nada fique para trás. O Brasil vai nascer por inteiro. Isso não significa 100% das pessoas. É uma nação. Israel era uma nação. Nem sempre todos estavam a bordo. Nem todos estavam juntos, unidos. Deus vai tratar com cada um de nós individualmente, mas nós somos uma nação, não somos 2. O inimigo está dividindo a nação pela polarização, nós somos uma. Declare isso. O Brasil é uma nação em Deus, guerreando, vencendo em nome de Jesus. Nós não somos muitas, somos uma nação. Nação adoradora. Aleluia. Estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus e de lá nós vamos governar. Nós subimos em adoração. O pastor disse, Brian, ele falou assim, veio uma palavra de governo, de portais divinos, e veio uma palavra de governo, que nós deveríamos continuar trabalhando, ocupando, né? Que na palavra é uma palavra, na Bíblia é a palavra comercializa. Você continua negociando no reino, você continua trabalhando nos negócios do Pai até que Ele venha. E nós não estamos negociando de assim, nós estamos negociando de assim. Nós subimos, trazemos as estratégias, aplicamos e fazemos acontecer aqui. Mas precisamos ser esses portais divinos da manifestação de Deus. De assentados nos lugares celestiais com Cristo, nós governamos aqui. Amém? Eu queria só lembrar vocês, antes de trazer essa palavra, que há caravanas, mais de 100 caravanas de todo o Brasil, indo para Brasília. Não, você não vai falar de política. Eu vou falar de política agora para que eu possa continuar falando de Jesus mais para frente, ok? Eu sei que tem pessoas que não gostam de falar de política. E eu não vou falar, eu gosto do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu apenas estou dizendo, nós somos uma nação. Se há uma convulsão numa parte da nação, todos nós estamos nessa nação. Se vai chover juízo sobre uns, vai chover juízo sobre todos. A chuva vai cair. Deus vai guardar os seus, não sei como, não sei exatamente o que vai acontecer, ok? Mas apenas quero comunicar para que nós possamos orar. Há mais de 100 caravanas que só hoje eu ouvi de Palmas de São Paulo, Palmas Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos, aqui em São Paulo, estado, Londrina, outros lugares do Paraná, Joinville, Santa Catarina. Então, isso só agora de manhã que eu dei uma garimpadinha nas notícias. Há centenas de milhares de pessoas
milhões de pessoas já em Brasília agora. Nós precisamos orar pela segurança desse povo que foi pacificamente clamar pelos seus direitos. Nós podemos, a nossa Constituição permite que nós façamos esse tipo de manifestação. Precisamos orar para que não haja violência. Vocês se lembram que aconteceu no Capitólio no dia 6 de janeiro de 2020 ou 21, acho que foi 20, já nem sei mais, o último ano do Trump, né, quando houve as eleições do segundo turno para o Trump também. Segundo mandato do Trump, que eles invadiram o Capitólio e deu aquele bafafá todo. O que nós queremos é que não aconteça igual aqui, que as manifestações continuem pacíficas, mas nós sabemos que existe um lado que é mais pacífico e um lado que é extremamente violento, então nós precisamos orar. Nós vimos aí a palavra de uma pastora que teve um sonho em que ela empurrava uma parede, e a parede, ela era o que impedia o Brasil de entrar no seu chamado. Então, pegue-se durante o dia fazendo isso. Senhor, eu empurro essa parede, haja destruição dessa parede que impede o Brasil de entrar no seu chamado. Seja qual for o seu naipe político, o Brasil tem um chamado e todos precisamos interceder para que nós entremos nesse chamado, em nome de Jesus. Amém? A não ser que você não queira esse chamado. Eu também está fazendo o que aqui, né? Enfim. Deus disse que haveria uma aceleração. O Chuck falou nesse mesmo culto da virada, perdão, que ele estava brincando com um dos netos e o neto escutou: vovô, eu estou escutando o trem, mas eu não estou vendo o trem, cadê o trem? E o Chuck falou: você ouve o trem antes de ver o trem. Deus está enviando um trem de salvação. Nós estamos ouvindo o trem, mas nós não vimos ainda, e muitos estamos duvidando porque estamos ouvindo, mas não estamos vendo. A fé vem pelo ouvir. Então, você já está ouvindo o trem da salvação chegando para a nossa nação, chegando para a sua casa, chegando para a sua família, chegando para a sua vida, para o seu ministério, para o seu comércio, para a sua empresa. Você já está ouvindo. Então, creia, porque você já está ouvindo o rugido do leão. Você não precisa ver. Sabendo que você está ouvindo, você já sabe que vem. Vai acontecer. Um dia você vai ver. Você só não sabe quanto tempo Deus está te permitindo ouvir antes de poder ver. E quando o trem chegar, sai da frente, né, cara? Não é para você ser atropelado por ele, é para você entrar no trem. E aí o Chuck disse: não perca o trem. Ele vem, observe, espere, tenha paciência. Vai dar um rolê, quando você voltar, o trem já passou. Espere, sai da frente, entra no trem. E esse trem vai ser um trem de aceleração para as promessas de Deus, para a nossa nação, para a nossa casa. E outra pessoa trouxe uma outra palavra: prepare os vasos, os espaços vazios para que sejam cheios por Deus. Lembrando da história da viúva que trouxe os vasos para Eliseu, as panelas, né? Deus está falando, não adianta você trazer coisa cheia para Deus, tipo, ai, Deus, como eu sou chique, não. Traz o vazio, que ele sabe que tem um monte de coisa vazia. Reconheça você que tem coisas vazias. E coisa do passado, deixa lá atrás. Esvazia o vaso, esvazia a panela e traz vazio, porque Deus quer encher com coisas desse tempo, dessa nova estação, de coisas que estão por vir, que nós vamos precisar em tempos que estão por vir. Em nome de Jesus, amém? Vamos ouvir, então, a palavra da irmã. E acabei de abrir aqui, são 14h14 do dia 8. Essa é a irmã. Deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que ela não fala o nome dela, eu não a conheço. Ela é lá do ministério. E eu vou trazer para vocês a palavra dela. Ela vai ler, tá bom? O tempo está chegando, está se aproximando. Não vai demorar muito agora, você já sente ele pairando. Isso vai demandar foco completo. Eu falarei de várias maneiras, eu revelarei de várias maneiras diferentes.
Quando você for fazer uma coisa, não se esqueça de me perguntar se eu quero que você esteja ali, emocionalmente, fisicamente. E eu te falei um tempo atrás que haveria um tempo que seria muito perigoso você estar onde eu não quero que você esteja. Então, estou repetindo. Seja não vá. Como é que fala quando você foge daquilo? Foge de estar onde eu não quero que você esteja e corra para o lugar onde eu quero que você esteja. Não adianta você, porque todo mundo está indo para aquele lugar. Nada de ser passar pano para os outros. Se Deus falou o contrário para você, depois você conserta o relacionamento que vai ficar meio abalado, que você resolveu fazer diferente dos outros. Mas obedeça o que Deus está mandando. Isso é muito mais importante. A reconciliação ele faz depois. Não tem vergonha, cancelamento. Sempre você vai poder reconciliar depois. Agora, é a meu respeito, diz Deus, e o que eu estou fazendo. Você entendeu o que ele disse? Você muitas vezes vai receber uma ordem diferente de Deus do que as outras pessoas que estão andando com você. Deixa eu falar uma coisa bem importante aqui. Eles vão prestar contas pela ordem que eles receberam. E você vai prestar contas pela ordem que você recebeu. Você não vai prestar contas pela ordem e obediência deles. E eles não vão prestar contas pela ordem e obediência sua. Isso é extremamente importante. Porque essa parte do corpo foi chamada para fazer uma coisa, enquanto que essa foi chamada para fazer outra. E essa só presta contas de obedecer o que ela recebeu de ordem, e essa vai prestar contas também pelo que recebeu e o que fez. Então, nós precisamos ter a maturidade de ver um pedaço do corpo indo para um lado, enquanto outro pedaço do corpo está indo para outro, mas é o mesmo corpo. Uma mão está aqui, outra mão está aqui, o pezinho está aqui. Cada um tem que fazer o que Deus mandou e vamos parar de criticar uns aos outros. Somente você vai prestar contas pelo que você ouviu e obedeceu, ou não ouviu e não obedeceu. Você foi feito e chamado e criado e forjado para um tempo como este. Eu te preparei para o que está por vir. Confie em mim, descanse em mim, ouça a minha voz. Ouça-me falar de formas diferentes e raras. Eu vou falar e não tenha medo de compartilhar o que eu te falar. Procure mensagens escondidas em todos os lugares. Eu falarei pelos céus, falarei pela terra, falarei pela mídia, falarei pelos profetas. Não há lugar onde não falarei se você ouvir a minha voz. Profetas estão falando de uma grande celebração. A celebração virá quando você vir o desejo do desejo e o juízo sobre os seus inimigos vir. São meus inimigos. Nunca subestime a atmosfera criada quando isso acontecer. Haverá alegria na terra, contudo, será um tempo de grande medo, pânico e pavor para muitos. Então, tem um lugar onde haverá alegria, tem bolsões de alegria e haverá o tempo da alegria, mas para algumas pessoas será um tempo terrível de pânico, de desespero. Lembra da pandemia? Tinha um povo super no shalom e um povo quase se matando. Tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo, por causa dos tempos que nós estamos vivendo. Haverá um tempo em que muitas pessoas usam muletas e se a sua segurança vinha dessas coisas, desses apoios, e eu vou tirar esses apoios, para que eles saibam que só tem um que pode ser a sua segurança, o seu refúgio, a sua fortaleza. Sou eu, Deus. Veja a igreja realizar a minha palavra,
Muitos buscarão entendimento, outros cairão, porque não buscarão. E você terá de ver isso acontecer. Sim, no fim haverá uma celebração, mas não no início. Muitos ficarão confusos pelo que estão presenciando, e isso será muito difícil de observar. Mas aí você terá de saber que eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sei exatamente o que está acontecendo, eu não dormi no ponto, eu sei, eu conheço o fim do princípio, o princípio do fim, eu sei exatamente como alinhar as pessoas que precisam ser alinhadas para que elas me escolham e estejam caminhando comigo. Respira. Sei de alguns que não vão estar me ouvindo, porque eles não têm o compromisso, porque eles têm medo de passar vergonha, ou até mesmo de serem mortos, aqueles que vão simplesmente escolher os prazeres do mundo. Para eles, para muitos serão mais atraídos pelo mundo do que atraídos por mim. Você vê o que ela está desenhando um cenário aqui de tribulação. Estou falando assim entre aspas, porque não é a tribulação ainda. Mas ela está desenhando um cenário aqui de grandes abalos. E se os céus já estão descendo e o segundo céu já está começando a ser abalado e a nossa adoração já está destronando principais e potestades, ela sempre fez isso, tá? É que a gente está chegando em tempos de tempos determinados pelo Senhor para a terra, para coisas acontecerem, e por acaso Deus está nos mostrando essas coisas, esses abalos, como por exemplo o novo nascimento da nossa nação. E então muitos serão atraídos pelo mundo e outros serão atraídos por Deus, mas nem todos vão corresponder por vergonha do que vão dizer. Então, por exemplo, a gente aqui diz algumas coisas que, né, tem gente que fala, você não pode falar isso. Eu falo, mas se eu estiver errada, o tempo vai mostrar. Agora, se eu sinto que Deus está falando isso e eu preciso falar isso, eu só presto contas para Ele. As pessoas vão falar mal da gente mesmo, isso é normal. Os profetas são perseguidos, eu não sou profeta, tá? Os ministros, os servos de Deus, eles são perseguidos, até a morte às vezes. Ela já falou aqui que vai ter gente que vai morrer. Eu quero que você tenha a proporção e a dimensão dos abalos que estão por vir sobre a Terra. Covid, guerra na Rússia, daqui a pouquinho mais uma guerra cibernética com outros tipos de vírus. Né? Essas coisas elas estão numa aceleração e numa crescente. Não, eu não estou chamando maldição, só estou falando o que está por vir para que nós nos preparemos. Se eu me preparar para berço esplêndido e vier uma guerra, eu não estou preparada. Eu preciso me preparar para tudo. Estar no descanso em meio aos abalos. Isso requer preparo no corpo, na alma, no espírito, em todas as dimensões do nosso ser. Haverá tamanha santidade ao ver a minha mão se movendo, até mesmo em meio ao horror, haverá o maravilhar-se, em meio ao terror e o horror, haverá o maravilhar-se por conhecerem quem eu sou. Haverá sinais da minha misericórdia, meu desejo é que ninguém venha a perecer. Haverá um entendimento que quando eu me movo no juízo é um resultado de me mover. Espera aí. Ninguém pereceu. Quando eu me movo em juízo, é o resultado de me mover é porque eu estou me movendo sobre os meus próprios princípios e leis que eu estabeleci. Então, se a iniquidade transborda, precisa haver juízo. O salário do pecado é a morte. Então, o que ela está dizendo aqui, da palavra que Deus mandou ela escrever, é que haverá juízo. O juízo está chegando sobre... Ela deve estar falando sobre os Estados Unidos. Ela não fala que é sobre os Estados Unidos, ela só fala em geral. Mas o juízo está vindo. E esse juízo é porque o pecado chegou a um momento em que demanda o juízo. Assim como a gente via no livro dos Juízes, na história de Israel. O povo pecava, vinha o juízo. O povo clamava, vinha libertador. O libertador estabelecia a lei. O libertador morria, o povo não sabia, seguia Deus sozinho, caía de novo. O pecado atraía de novo o juízo. Vinha, né, o clamor depois de um tempo de juízo. Então, o que houve é esse ciclo de redenção contínuo sobre a terra. Se nós não conseguimos permanecer sob a voz, o comando de Deus, nós acabamos pecando como nação, e aí vem o juízo. E a gente está vendo que Deus está expondo à luz
o pecado da nação muito além do que muitos imaginavam. Muitas pessoas achavam que não, vai dar tudo certo, já aconteceu antes, não foi tão ruim assim. E outros diziam, vocês são loucos, vocês não estão enxergando o que vai acontecer. Então, o que está acontecendo agora é que Deus está permitindo acontecer, para que aqueles que ainda não enxergavam possam enxergar, para que o bebê possa nascer inteiro. Vocês estão entendendo? Mesmo falando em código, né? Eu sei que sim. Somente eu, Deus, conheço o coração do homem, só eu conheço o verdadeiro arrependimento. Não é tempo de nós... Não será um tempo de ouvir. Isso não é tempo de nós acreditarmos na palavra de certas pessoas, porque a palavra delas não é confiável. As pessoas não estão sabendo quem é quem. Eu vou fazer a divisão do joio e do trigo. Não julgue o que os outros estão fazendo. Talvez nem eles saibam onde estão caminhando, mas eu conheço, eu sei, eu entendo. Não julgue aqueles ao seu lado ou outros na terra. Apenas me veja mover. Veja-me mover com o meu juízo. Se você se sentir atraído a julgar e criticar os outros, imediatamente se arrependa. Solte-os. Não os amarre com o seu juízo. Olha que importante isso. Se você se sentir seduzido, atraído, propenso a criticar alguém, julgar alguém, não faça isso, porque com o seu juízo você os está amarrando e prendendo a quem? A você, né? Quando a gente não perdoa, não é o que a gente faz também? Então, não faça isso. Solte para que Deus possa agir e trazer o alinhamento em todos nós. Não se coloque numa posição em que o juízo seu contra ele se volte contra você. Solta. Deixa Deus fazer. Há um foco muito grande no que está acontecendo na mídia, no político. Essa é uma arma muito eficaz do inimigo. Nós nos distrairmos pelo que está acontecendo. Atenção, disclaimer aqui. Saber o que está acontecendo é importante e bom. Ser distraído pelo que está acontecendo, entrar debaixo da nuvem do entenebrecimento, do pânico, do desespero, da raiva, do ódio, da insatisfação, da indignidade, da indignação, não. Saber e conhecer sobe, e quando estiver anunciando, quando você estiver assistindo o noticiário, assista da presença de Deus, assista do trono, assista somente para ser informado. Parou aí. Você não entra debaixo daquela nuvem de emoções e sentimentos que a mídia quer difundir e, às vezes, sem querer também, querendo ou não querendo, difunde. Você só deixa Deus te mostrar o que você precisa saber. E agora você está no trono com Ele. E Ele já te dá a estratégia e você vem em paz. Você vem para ser a voz, o portador da paz. Você não vem para fomentar ainda mais, botar mais lenha nessa fogueira. Não, você vem para trazer o alento e o alinhamento nos muitos grupos que você está ouvindo as suas notícias. Nós não podemos ficar presos na política. O inimigo tirou o nome de mim, os olhos de mim. Mas a política é só um pedaço, uma parte do que está acontecendo. Meu plano não será impedido por essa parte. Eu vou liberar a esperança. Eu liberarei a esperança de que haverá... Peraí, volta. Ela fala tudo assim, no monotono, sabe? É só uma parte do que está por vir, essa questão da política. Uma parte que não vai impedir os meus planos. Eu vou liberar a esperança e vou permitir outros que vejam que há uma mudança que é possível, mas é só uma gota do que eu vou fazer. Eu vou mostrar a minha mão nas eleições e coisas que muitas pessoas achavam que jamais poderia ser mudado, mudarão. Mas não é o todo, isso é só um pedacinho do que eu vou fazer ainda dentro desse meu processo de juízo.
há tanto engano, internacionalmente falando, não se surpreenda. Muitos desses que estão do lado do mal serão exonerados e são apenas players, não o plano todo. Alguns que você achava que eram maus e que a mídia havia dito que são maus, ou são até traidores, pensa no drama de filme mais dramático. Pense, o que eu estou fazendo é muito além do que vocês podem imaginar. O inimigo está deixando a gente assim, não. Tudo que eu estou ligando e trabalhando fará com que muitos venham a se prostrarem maravilhados diante de mim. A minha resposta era: outros corresponderão de forma diferente, vão ficar mais à vontade, segurando aquele engano, aquelas mentiras, ao invés do meu caminho. Sim, muitos morrerão, outros serão mártires. Muitos morrerão porque não se arrependeram, não se voltaram para mim. Muitos subirão, outros não. Apenas ao andar junto comigo, muito próximo de mim, Deus quer que nós andemos grudados nele, sem ter um espaço sequer para o inimigo entrar no meio ou para qualquer outra coisa entrar no meio. É para você grudar, para Deus, eu quero grudar em ti, eu quero andar colado em ti, sem ter nenhum espaço entre nós, uma intimidade, um compromisso estupidamente, maravilhosamente, gloriosamente denso, pleno, completo, em nome de Jesus. Tem sentido, né? Usei um monte de palavra aí, mas vocês entenderam, é para ficar coladinho em Deus. O inimigo vai tentar aumentar os espaços e colocar-se ali. Ao ver meu poder sendo manifesto, você verá também a manifestação do poder de Deus. Maior é o que está, maior sou eu do que ele. A maneira como ele vai usar o seu poder vai ser chocante, mas ele é perdedor. Lembre-se disso, não importa o quão fortemente ele se manifestará nos dias que estão por vir, ele já está derrotado. Nunca se esqueça que ele já está derrotado. Agarre-se nessa verdade. Eu caminharei contigo, te guiarei nesse tempo. E talvez você saia do outro lado cheirando fumaça, mas você vai sair do outro lado. Encoraje os outros que estão ao seu lado, encoraje os que são chamados para um tempo como esse, ensine, guie, aconselhe em amor, em bondade. Veja, ajude as pessoas que não estão vendo a verdade, mas não as julgue se elas demorarem, ou se elas forem difíceis, ou se elas nem conseguirem enxergar. Simplesmente faça a sua parte. Vocês estão entendendo, né? Que Deus está falando conosco, que a gente quer enfiar a goela abaixo. De vez em quando eu tenho vontade de capar e fazer e Deus está falando, tira a mão. Ensina, aconselha, guia, cuida. O resto é comigo. Sim, senhor. Comandante. Volta. Ajude-os a ver a verdade aonde não viram, mas não os julgue. Eu tenho mostrado aos meus... Eu tenho mostrado quem são os meus pioneiros e estou mostrando os meus propósitos, mas muitos não são precursores, não são pioneiros, ainda não viram. Seja gentil com eles enquanto seus olhos são abertos e eu revelo o que estou fazendo. Foi. Era isso. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela tua correção, pela tua exortação. Que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Que o Senhor nos guia por veredas da justiça, por amor do teu nome. Te agradecemos pelo teu corpo, que foi partido, moído por nossas iniquidades, nossas transgressões e nossos pecados. Esse é o teu pão, esse é o teu corpo, que foi ferido por nós. O corpo que foi rasgado
o véu que foi aberto para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Te agradecemos por rasgar a tua carne e nos reintegrar à família de Deus. Nós comemos de ti, por nós, por nossas famílias, comemos de ti como base, pela nossa nação, por quem o Senhor morreu e a quem o Senhor está chacoalhando e abalando, para que nós entremos no nosso chamado, no propósito que o Senhor tem para nós, nação adoradora, nação colheita, nação celeiro, nação de missionários para a colheita dos últimos dias, nação justa, nação santa, nação gloriosa. Ajuda-nos a atravessar esse canal do nascimento sem sermos abortados, Deus, em nome de Jesus. Comamos do corpo do nosso amado, em memória do que ele fez por nós, dizendo: faz de novo, Deus, faz em nossa nação. Traz os teus pródigos para casa, traz os teus pródigos ao alinhamento do teu reino. Oséias 2. Senhor, nós te agradecemos pelo teu sangue derramado na cruz por nós, pelas nossas iniquidades, pecados e transgressões. Te agradecemos porque pela água e pelo sangue nós nascemos de novo. A água e o sangue do teu lado que correram, que caíram sobre aquela terra, nós fomos formados dessa terra. E recebemos ali a tua água e o teu sangue para o nosso novo nascimento. E no momento que o Senhor veio, se apresentou diante de nós, e nós dissemos sim. A água e o sangue entraram despertaram e entraram no nosso DNA. E nós acordamos do berço esplêndido, que não era nada esplêndido, das trevas, da perdição, e acordamos. E entramos em ti, o tabernáculo vivo, tabernáculo de glória, de vida. E assim o nosso Brasil, também o gigante, guerreiro, leão, leãozinho de Deus que desperta e ruge, e espreguiça. Acordei agora. Já acorda com a lança na mão, a espada na outra mão, armado até os dentes com o escudo preso aqui, né? Mas já com uma arma aqui, outra, tudo quanto é lugar, nós estamos armados até os dentes. Já é uma nação que nasce guerreira. Obrigada por isso, Deus. Esse é o teu sangue. Esse é o sangue de Jesus. Nós vamos beber do sangue de Jesus. Eu quero que enquanto você beba, você ouça essas palavras de Oséias 2. No versículo 18, ele fala assim: no dia da libertação, né? Da sua boca tirarei o nome dos Baalaíns, na verdade 17. Da tua boca, Brasil, eu tiro o nome dos falsos deuses. E os nomes, seus nomes não mais virão em memória. Nós não vamos mais nos lembrar dos nomes dos falsos deuses do Brasil. Versículo 18, naquele dia farei por eles aliança com os animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra.
E da terra tirarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Primeiro vem a guerra, depois vem a segurança. E nós vamos entrar nessa segurança, nessa aliança de segurança, de via de mãos duplas, e nós vamos corresponder com a nossa parte. E então ele diz para ti, ó noiva Brasil, desposar-te-ei comigo para sempre. Vocês que me veem com esse anel, é isso que está escrito aqui. Desposar-te-ei comigo para sempre. Eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Quem mais? Eu te desposarei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. Naquele dia, eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e esses responderão à terra. E a terra Brasil responderá ao trigo e ao vinho e ao óleo, ao azeite, e estes responderão ao vale da decisão de Jezreel. Semeá-la-ei para mim na terra e mostrarei amor ao Brasil, a não amada. Direi ao não meu povo brasileiro, tu és meu povo, tu és meu amor, tu és minha amada. E o Brasil dirá, respondendo, vamos dizer juntos, tu és o meu Deus. O Brasil diz, Jesus, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Jesus, tu és o Senhor do Brasil, tu és o Senhor do Brasil, Jesus. Nós nos rendemos a ti total, completamente, absolutamente. Nós somos teus. E por isso nós, sabendo o que estamos fazendo, bebemos do teu sangue, em memória do que o Senhor já fez por nós. Entrando nesta promessa, dizendo, continua, Deus, faz de novo. Leva-nos a nosso destino, ao propósito que o Senhor tem para nós nesta terra, nesses dias. Diga assim, Deus, o Cronos do Brasil entra no teu Kairos, nesse moed, nesse tempo determinado, estabelecido por ti para a nossa nação. É tempo, Brasil. É tempo, é o teu tempo. Bebamos. Sim. Sim e amém. Alguém enviou aqui no chat, para quem não conhece pelo chat, Zacarias 13:2. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei da terra do Brasil os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Nós vamos aproveitar e vamos dizer isso então, Senhor, todo falso profeta seja calado em nome de Jesus, suas palavras sejam recolhidas em nome de Jesus. Dá-nos essa sabedoria, Deus. E lembre-se, nós vamos ser enviados hoje, agora, para ouvir e obedecer prontamente. Estarmos onde temos de estar e não estarmos onde Deus não quer que nós estejamos. Lembrando que tem gente que Deus quer que esteja e gente que Deus não quer que esteja. Trazendo isso para o nosso hoje.
Se Deus está enviando você para as ruas hoje, vá sem medo. Ouça claramente quando, onde, com quem. E não fique mais do que você deve. Ouça em todo o seu trajeto, vá orando, vá guerreando, vá intercedendo, vá liberando a glória do Senhor, pisando aquela terra onde Ele mandar você pisar. Se Ele não enviar você para algum lugar nas ruas, se Ele enviar você para outro lugar, porque Ele tem que abrir ou fechar algum portal ali, vá com os decretos que o Senhor te deu. E se Ele pedir para você ficar, fique. Tão somente ouça e obedeça, corresponda com o que Deus está te pedindo, para que o corpo de Cristo não atrapalhe o agir de Deus para a nossa nação. Amém? E não nos esqueçamos, o que quer que seja que Deus nos pedir para fazer, interceda. Ore o Pai Nosso sobre a nação, continue ceando durante toda essa semana, ore o Salmo 23 sobre a nossa nação, declare que o Brasil é guiado por veredas de justiça por amor do nome do Senhor Jesus. Ore que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará, a justiça não nos faltará. Amém? Tenha sabedoria, ouça e obedeça. E não critique, não julgue o que Deus mandou outras pessoas fazer. Aí você não está de acordo, não tem problema, eles é que vão prestar contas, não você, mas não seja aquele que prende e impede Deus de vir com o juízo, porque você já está com o seu juízo ali e atraindo o juízo que é de Deus para aquela vida, sobre a tua vida, que tu está amarrado ali. Eu te abençoo, meu amado, minha amada. Eu amo você demais. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Vão, leõezinhos de Deus, e rujam, rujam os decretos, as intercessões, as declarações, a palavra que Deus colocar na tua boca sobre a nossa nação. Amém e amém. Shalom, shalom. Shalom, shalom.